Olá, tudo bem? Espero que tudo esteja bem e em paz contigo. Hoje eu trago um diário de viagem de um médico inglês chamado George Gardner, que esteve aqui no Brasil do período de 1836 a 1841. No entanto, aqui na nossa região, para onde ele vem, no Vale do Jaguaribe, ele aporta em Aracati, no início do ano de 1838, e faz um relato incrível sobre a nossa terra. O seu objetivo e a sua vontade que impulsiona a sua vinda até aqui é a botânica, até porque ele foi financiado por 4 museus de botânica da Inglaterra e cerca de 20 botânicos particulares que gostariam de ter acesso às suas descobertas, à botânica do novo continente, desse continente ainda desconhecido para a grande maioria dos ingleses. O interesse dele era a botânica, que o traz para o Brasil, e ele vai para várias regiões. Ele vai para a região de Goiás e para a região das Minas de Ouro, Minas Gerais, e também vai para a região norte, como era chamado Nordeste naquele período. Vem para o estado do Ceará, preferindo e sendo aconselhado a vir conhecer a região sudeste do Ceará, que é aqui no Vale do Jaguaribe. Chegando pelo litoral leste, vindo de Recife, ele aporta no porto do Aracati, nesse ano de 1838, e inicia a sua trajetória de 6 meses, indo em direção ao interior e chegando até a região dos Cariris, do Cariri, de onde ele voltaria a Recife, que foi o início da sua viagem. Importante porque ele faz outras observações que não estão ligadas diretamente somente à questão da botânica, da flora. É claro que ele precisava levar espécimes para amostras para a Inglaterra e para esses museus de ciências naturais. No entanto, ele faz considerações sobre a geografia, fauna, a flora, enfim, as pessoas. Ele faz alguns relatos sobre as pessoas que compõem o Vale do Jaguaribe e o interior do Vale do Jaguaribe. Passa por São Bernardo das Russas, neste período, onde faz uma descrição belíssima pela impressão de ver naquelas várzeas uma cidade que de longe aparenta já a sua imponência, e percorre seguindo sempre a estrada geral do Jaguaribe. Vale muito a pena conhecer esse material. O diário de viagem de George Gardner. Então ele começa aqui pela cidade de Aracati, onde chega, e vai na sua descrição, fala um pouco do rio Jaguaribe na sua entrada na foz e passa a falar da cidade e diz: a cidade de Aracati ergue-se na margem leste do rio e consiste quase só em uma longa e larga rua. Contém 4 belas igrejas e suas casas são geralmente de 2 andares. A população é de cerca de 5.000 almas, em maioria gente paupérrima. Grande quantidade de carne seca se preparava aqui em tempos idos para exportação para outras partes do Brasil, mas este comércio tem declinado grandemente, sendo atualmente o algodão e couros os principais artigos de exportação. De algodão se exportam anualmente cerca de 5.000 fardos de 20 e 5.000 arrobas e 32 libras, de couro cerca de 2.000. Pouco algodão, porém, se cultiva perto da costa
sendo a maior parte dele, bem como dos couros, trazida do interior ao fim da estação chuvosa, em grandes carros, geralmente puxados por 6 juntas de bois. Então, George Gardner passa a verificar e a descrever a forma como eram feitas as construções das casas e a utilização de madeiramento para essas construções, não só de casas, mas como de currais, de outras aplicações onde se levava a madeira. E ele segue dizendo: as casas são construídas com um madeiramento feito do tronco da carnaúba e os espaços tapados com tijolos. O tronco desta utilíssima palmeira é usado pelos habitantes para quase todos os fins a que se pode aplicar a madeira. É de tal duração que a parte inferior, particularmente dos troncos plenamente crescidos, dura anos e anos, mesmo quando expostas ao tempo. Por isso dele se fazem todos os currais do gado, cortando-se a madeira em sentido longitudinal. Então ele passa a nos falar das diversas aplicações desta planta, chamada aqui por nós, alcunhada de árvore da vida, das aplicações que se fazia com a carnaúba. Vamos dar uma olhada. Ele inicia: as folhas empregam-se para grande diversidade de fins, como o colmo. O colmo é a palha comprida da carnaúba. Para fazer albarbas. Albarbas é uma cela, uma espécie de cela rústica utilizada para as montarias. Então, além das albarbas, se fazia chapéus, além de produzirem uma espécie de cera tirada das folhas novas, cobertas de uma flor verde má, sacudindo-as logo que se desprendem da árvore. Cada uma dá cerca de 50 grãos de um pó esbranquiçado, que, reunido em grande quantidade, se lança em uma panela e se dissolve ao fogo. Anos atrás, grande porção dela foi mandado para Lisboa, mas não se lhe encontrou nenhuma aplicação útil. Pelos brasileiros, é às vezes usadas para falsificar a cera comum. Em tempo de penúria, as folhas novas são partidas e dadas a comer aos bois e cavalos, e delas o povo faz para si, da parte inferior do tronco, das raízes que ficam expostas na base do tronco da carnaúba, inferior do tronco, uma espécie de farinha que é a chamada cuchuchá. Então ele dá continuidade ao relato dele e diz: toda a província é, por vezes, sujeita a prolongadas secas, a última delas ocorrida no ano de 1825, durante a qual não choveu absolutamente. Grande foi o sofrimento resultante desta calamidade, de que o povo ainda fala com supremo horror. Gados e cavalos extinguiram-se, e a perda de vidas humanas na província avalia-se em 30.000 dos habitantes. Gente inumerável pereceu quando procurava alcançar a costa. Animais selvagens e domésticos sucumbiram por falta de água e de alimento. E ele continua falando sobre essa característica da região, que são as secas, e diz: tem-se notado que tais secas ocorrem periodicamente. Aracati era suprida, quando lá estive, com água de qualidade tolerável,
vinda de um poço perto da cidade, mas esperava-se ter dentro em pouco ótimo suprimento de uma fonte situada cerca de 1 légua de distância. Quem se empenhava nisto era um senhor maia, natural de Gibraltar, e que se havia estabelecido desde muitos anos em Aracati. Então ele dá continuidade à sua narrativa e agora já iniciando os preparativos para sua viagem rumo ao interior do Vale do Jaguaribe. E segue da seguinte forma: tendo combinado acompanhar os senhores Pinto até Icó, partimos de Aracati a cavalo na manhã de 3 de agosto, debaixo de forte chuva, que felizmente logo cessou. Depois de havermos cavalgado por densa floresta de carnaubeiras, em estrada arenosa e inteiramente plana, atravessamos o rio, a distância de cerca de 2,5 léguas da cidade. O vão chama-se Passagem das Pedras, Itaiçaba, Passagem das Pedras, nome sugerido pelo leito rochoso do rio. Constatei que estas rochas pertencem à série dos guinais, a estratificações quase verticais, sendo a pouca inclinação que possui para o oeste, na direção da colina acima referida, chamada Serra de Averé, distante cerca de meia milha. Fizemos alto para o almoço às 9 horas em um grande rancho à beira da estrada, ali estacionado até depois do meio-dia, porque viajando no norte do Brasil, onde reina grande calor, sempre se dá descanso aos animais no meio do dia, ao contrário do que se faz no sul, onde as marchas se fazem sem parada o dia todo. Durante todo o percurso da manhã, só vimos terras baixas, conquanto em muitos lugares, em vez de arenosas, se apresentassem cobertas de cascalho e seixos de vários tamanhos, até o máximo de 4 pés de diâmetro, todos mais ou menos arredondados e consistindo de granito, guinais e quartzo. A grande massa da vegetação consistia de palmeiras de carnaúba, entremeadas de pequenas árvores, das quais a mais encontradiça é uma espécie de patagônula, chamada pelos brasileiros pau-branco, por causa da cor da madeira e que se emprega principalmente como combustível. Ao passar, levantamos bandos numerosos de pombas, algumas delas não maiores que pardais, ao passo que outras igualavam aos nossos pombos caseiros. Recreando-se entre as folhas das palmeiras, observamos diversas espécies de papagaios e periquitos, além de grande variedade de passarinhos, entre os quais uma espécie numerosa, muito semelhante ao canário comum. Os sons emitidos por estes é naturalmente tão variado quanto as suas espécies, sendo particularmente desagradável o da família dos papagaios, que lembra o da gralha inglesa, mas a nota que particularmente me feriu os ouvidos foi o grito monótono e estridente do bem-te-vi, pássaro que tem o tamanho, a forma e a cor do tordo. Aquele nome lhe foi dado pela semelhança do seu grito com a frase portuguesa que ele repete continuamente: bem-te-vi. Reencetando a jornada às 3 horas da tarde, através da mesma espécie de região,
passamos ao crepúsculo por uma pequena vila chamada de São Bernardo, a 10 léguas de Aracati. Esta, construída em forma de quadrado, sendo o lado ocidental, o lado do poente, ocupado principalmente por uma bela igreja, a qual, erigida em uma vargem ornada de um ou outro sísifos frondoso e palmeiras de carnaúba no meio das casinhas brancas, oferece de longe um aspecto imponente. Uma légua além da cidade, pousamos em uma pequena casa à beira da estrada. Todas as casas desta parte da zona, que não se encontram dentro da cidade, têm na frente um copiar, um alpendre, debaixo do qual os visitantes geralmente pedem licença para fazer o pouso da noite, suspendendo suas redes aos ganchos que para isso ali estão. Logo que foram desarreados os animais da sela e descarregados os que traziam a bagagem, soltamo-los para pastar na circunvizinhança com as patas dianteiras bem maniteadas, a fim de que não se extraviassem. Por volta de 2 horas chegou ele trazendo consigo, mas como me sentia um tanto indisposto, resolvi não ir para diante neste dia. Como não havia outra casa perto, ficamo-nos na ruinosa habitação, que meu estado de saúde não permitiu deixar ainda por 2 dias. Como a estrada em que viajávamos era a que conduzia ao interior do Ceará, bem como a região central do Piauí, muitos viajantes passavam pelo nosso acampamento. Carros cheios de algodão e couro desciam, enquanto outros, bem como tropas de cavalos, subiam carregados de mercadorias europeias e de sal, que é raro e caro no interior. Quando mais tarde viajei por algumas das regiões mais solitárias e menos habitadas das províncias interiores, havia 2 artigos que sempre me pediam a chegar a qualquer habitação. Primeiro, pólvora, depois sal. É que dessas pobres criaturas vivem às vezes sem prová-lo de princípio ao fim do ano, secando ao sol a carne dos animais, depois de tê-lo cortado em delgadas fatias. Eu tinha de levar sempre comigo uma provisão de sal e não raro comprá-lo ao preço de 3 shillings a libra, quando por 10 shillings podia comprar um boi gordo. Ao europeu, efeito a viajar com relativa segurança, sem recurso ao porte de armas, o encontro com viajantes trigueiros, ares de salteadores, cada qual armado com pistolas, espada, adaga, faca e espingarda, dá a ideia muito desfavorável da moral desta gente. Assassinatos e roubos são frequentes entre eles, raramente se verificando um sem o outro, e sempre por traição. Por tudo o que tenho ouvido e visto, não creio que se registre caso de um brasileiro confrontar corajosamente o outro e exigir-lhe a bolsa. Talvez que uma das razões disso seja que ele sabe que o outro está armado de faca e por isso evita pôr-se ao alcance dela. Dos muitos assassinatos que se cometem no Brasil, são quase todos fruto de inveja ou de rancor político. Observa o inglês George Gardner nessa sua caminhada pelo interior.
Só na tarde do dia 6 me senti bastante são para deixar o solitário acampamento e retomar o caminho ao passo lento até 11 horas da noite. A lua surgira às 6 e brilhava com esplendor tal como eu raro tenho visto. O luar e a fresca da noite tornam agradabilíssima a viagem depois do sol posto, embora bem pouco proveitosa ao naturalista. No decurso de minhas extensas viagens, tive por princípio nunca andar de noite, a não ser através de zonas decididamente desertas, a fim de que não me escapasse à observação nada que oferecesse interesse. O caminho que percorremos essa noite, numa extensão de 7 léguas, corta uma zona do solo tão sáfaro como a da parte já transposta, com exceção de uma série de baixas colinas cobertas de pequenas árvores e moitas. Na parte plana, quase nada se via senão palmeiras de carnaúba, pau-branco, uns sísifos e uma espécie aspidospermo, árvore que cresce em grupos e a que os habitantes dão o nome de pereira. Tem a casca grossa, que é usada em infusão para destruir piolhos e bichos que atacam o gado. Atravessamos diversas grandes vagens cobertas de areia grossa, quando despida de árvores e cuja vegetação rasteira, brotada durante as chuvas, estava agora queimada de sol. O silêncio da noite só era quebrado pelos gritos de uma espécie de noitibó, que em grande número esvoaçavam em roda. Pernoitamos na varanda de uma casa à beira da estrada, passando ao chegar ao pouso por um rebanho de centenas de ovelhas, o maior que vimos reunido no país, mas grandemente desfigurado pelo excessivo calor, com a pele inteiramente despojada de lã e coberta de pelos curtos, como o de boi. Por semelhante modo, perdem as cabras o longo pelo que lhes é peculiar nos climas frios, o que prova quanto a economia animal é suscetível de adaptar-se às diferenças do meio. Na manhã seguinte, cortamos uma zona ainda cheia de palmeiras de carnaúba e de lagos de água doce repleta de patos selvagens e outras aves aquáticas, chegando finalmente a um povoado com diversas casas, perto do rio Jaguaribe, em cujos arredores algumas pequenas árvores ostentavam lindamente as grandes flores douradas, fulgindo ao sol como laranja. Aqui verifiquei que, por estarem mal ajeitadas as albardas, o lombo do animal de carga se esfolara a ponto de não poder mais levar o fardo, pelo que fui obrigado a alugar outro de um viajante que encontrei em caminho para Icó, com carregamento de sal, e que tinha animais de sobressalente. Como o tempo estava bom, preferi alojar-me à sombra de copada figueira que se erguia a alguma distância de qualquer habitação, embora convidado pelo dono de uma das casas a aceitar a acomodação que nela havia, porque o homem, cujo cavalo eu tinha alugado, só podia partir no dia seguinte. Fui obrigado, bem a contragosto, a esperar pelos seus arranjos. Logo após a chegada, mandei o Pedro procurar leite para o almoço, trazendo-me ele uma grande vasilha cheia, pela qual, disse, nada lhe haviam cobrado, e, no correr da tarde,
iguais presentes me foram mandados por 2 outras pessoas. Durante a estação das chuvas e mesmo por alguns meses depois, o leite é abundante e de excelente qualidade, mas depois não se encontra mais durante os 4 ou 5 meses de seca, senão nas grandes cidades. Os habitantes fazem algum queijo, mas de manteiga nem cogitam. O leite que sobra do almoço, porque as vacas só se ordenham de manhã, fica de lado até a noite, coalhando-se ao calor do dia. Este prato, grandemente apreciado pela gente da terra, adoça-se com açúcar mascavo, a quem chamam rapadura, e que lhes vem da zona acima de Icó. A rapadura é feita em pedaços de umas 6 polegadas de comprimento por 3 de largura e é duríssima. Por muito tempo fui obrigado a usá-la como sucedâneo do açúcar. Embora não a apreciasse muito no princípio, acabei por achá-la tão boa que a preferia ao açúcar, como toda a gente desta zona, a quem vi muita vez fazer sua refeição só de rapadura com farinha. A maioria dos habitantes dos lugares que então percorríamos era de criadores de gado, mas nenhum deles possuía tão numerosos rebanhos como os que depois encontrei nas províncias de Piauí e Goiás. Os mantimentos eram aqui muito baratos por causa da pouca procura. Tinha-se um boi por 25 shillings e um carneiro ou cabrito por 4 ou 5. E o Pedro comprou uma boa galinha por cerca de 100 réis e 8 ovos por 20 réis. Vi muito pouco algodoais, porque os habitantes só o cultivam para o próprio consumo. Também plantam mandioca, de cuja raiz fazem uma espécie de farinha grosseira muito conhecida em todo o Brasil e que constitui, como a carne seca, o forte da alimentação da gente. A farinha ou se come seca e então tem a consistência de serragem de madeira ou cozida de uma forma a que chamam pirão, dissolvendo em água quente ou em leite, quando o há em abundância. Então essa é uma passagem do George Garden pela Ribeira do Jaguaribe, do ano de 1838, e ainda prossegue nas suas descrições das características da região dos interiores e as mudanças geográficas e ambientais pelas quais ele vai passando até chegar à região do Cariri. No mais, por hoje é só. Tudo de bom sempre e até uma outra oportunidade.